Se eu enxergar todos iguais, sentado numa cadeirinha, numa mesinha fazendo, vão ser todos iguais e eu não vou conseguir respeitar essa infância. Mas se eu enxergar cada um com as suas particularidades, com a sua subjetividade, com aquela vivência de corpo, a alma, que é característica da infância, eu consigo respeitar. Então, na sala, primeiro a gente tem isso, a gente tem cada ser único e as crianças conseguem entender e compreender que cada um tem a sua personalidade e o seu jeito de ser. A escola, ela é um lugar de proteção, ela está pensada como um lugar de proteção e não só como um espaço de conteúdo, né? E nesse sentido, talvez aquela ideia que se sonhou lá atrás, que a escola às vezes em comunidades onde eu tenho muitas situações de violência, muito tráfico, ela realmente possa ser uma ilha, mas uma ilha de paz, de acolhimento. Um espaço onde você sabe que a violência ali não vai ocorrer. Um espaço onde você pode falar, você pode levar suas questões, seu sofrimento e você vai ser acolhido. Então, ela pode sim, né? Porque a gente sabe que muitas vezes em determinados territórios onde não se tem nada, se tem uma escola. E ela pode ser, ela tem a potência para ser isso tudo, desde que a gente se corresponsabilize, né? Não faça muitas vezes uma coisa que tem na nossa sociedade, que é eu dizer, isso é do outro, ele que se vire, né? É a gente dizer, ele executa, mas a responsabilidade é de todos nós. Assim como a família, né? Ela é um espaço importante de formação do indivíduo, a escola é a outra instituição relevante nesse processo de formação do indivíduo. Então, os alunos, desde a mais tenra idade, né, e a partir da educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental, né, essa criança, esse indivíduo tem que ser formado para a participação, né, tem que ser formado para a vida democrática. Agora, quando ele entra na escola, né, e ele se depara, tá certo, com uma escola autoritária, com uma escola onde ele não participa, por exemplo, né, da própria organização do currículo que ele vai cursar, né? Então, qual que é o espaço do aluno, né, por exemplo, apontar, discutir ou escolher, por exemplo, o seu itinerário formativo? Tá? Então você vai falar assim, mas as escolas elas possuem o conselho escolar, mas efetivamente qual que é a participação de cada segmento da escola nesse conselho e nas decisões que envolvem a vida escolar? É muito pouco. Então os indivíduos que frequentam, né, uma parte considerável da sua vida no ambiente escolar, né, ele vivencia um ambiente extremamente não democrático. É muito mais trabalhoso educar uma criança para a sociedade do que simplesmente dar conteúdos. O que a escola fazia? Dava conteúdos e calem a boca e aprendam. Isso é muito relativamente fácil. Só que as crianças não querem mais isso. A sociedade não quer mais isso. A sociedade não quer mais isso? Não, assim, a sociedade fala que não quer, mas qualquer mudança tem muita dificuldade para aceitar. A gente parte hoje de uma premissa, até sustentada em documentos educacionais vigentes, de uma criança que de fato é protagonista, é ativa do seu processo de aprendizagem. O que quer dizer isso? As pessoas confundem também, acham que a criança vai fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não é nessa perspectiva que a gente trabalha. O que é olhar para a criança como protagonista? É reconhecer que aquela criança tem a sua história, tem as suas experiências, tem os seus desejos, tem as suas preferências por investigações X e Y, que talvez não vai ser uniforme.
E a escola precisa olhar para esse perfil heterogêneo. Esse menino, essa menina que está lá no cotidiano da escola precisa ser ouvido, precisa ser considerado, precisa ser o centro do planejamento, né, do planejamento que acontece. E às vezes a escola, quando parte de uma perspectiva de séculos passados, por isso que eu falo que ela corre o risco, né? Ela corre o risco de desconsiderar esse sujeito que tem uma história, que tem uma família, que tem um lugar ocupado na sociedade que precisa ser cuidado. A maioria de muitos adultos, até mesmo professores, educadores, exigem das crianças, dos adolescentes, um respeito que é o respeito unilateral. O respeito unilateral, ele faz parte das relações autoritárias, das relações de coação. E esse tipo de relação, ela não possibilita o questionamento, ela não possibilita um pensamento crítico. Então, as relações coercitivas, as relações autoritárias, elas dificultam ou impedem que as crianças e os adolescentes se autorregulem, né? Desenvolvam a sua autonomia moral. A gente tende a ter uma necessidade de ordem. A questão da autonomia, da autorregulação, dessa percepção do espaço que ela está e do como ela pode aproveitá-lo, vem muito de uma desconstrução nossa, da necessidade de manter uma organização que não pode se perder. Então, ela vai se perder várias vezes no dia. Eu vou falhar várias vezes e tem dia que vai fluir perfeitamente e tem dia que não vai fluir nada. E aí eu preciso voltar e fazer uma reflexão do que eu estou propondo para essa turma. Às vezes para algumas crianças em especial, porque algumas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Mas o exercício da prática, que é o mais difícil, só vai acontecer se o professor estiver aberto e disposto a sair de uma zona de conforto. Eu gosto de dizer que os dois são protagonistas, tanto a pessoa que está ali, né, tentando ensinar, compartilhar algum conhecimento, como a criança que está nesse processo formativo. Os dois são protagonistas, os dois estão desenvolvendo aquela relação, né? Então é muito importante olhar de forma igual para esses dois indivíduos. A criança vai trazer informações de casa, vivências, coisas que ela aprendeu com os pais, conceitos que ela tem com os pais. E a professor, o educador, da mesma forma vai trazer coisas, questões que também são da vivências e questões que também são técnicas, né? E como que a gente consegue fazer uma troca que seja harmoniosa, que eu leve em consideração o que a criança traz. Então, se a gente pensar numa criança que tenha uma cultura, por exemplo, indígena, tudo que ela não pode trazer e contribuir para aquela escola, uma criança que tenha uma vivência muito forte da identidade negra, o que ela pode trazer e contribuir para aquela escola, o que a gente consegue ouvir, né? Porque nesse processo de educação, a gente teima muito em falar e para pouco para ouvir o que o outro tem para dizer, o que o outro tem para compartilhar, as angústias, o que ele gostaria de aprender. A primeira incumbência ali da escola vai ser desenvolver essa identidade da criança, né? Ela se reconhecer como esse sujeito histórico, esse sujeito social, cultural. E aí, claro, que isso, não sei se você consegue perceber como isso está ligado. Esses três elementos, desenvolvimento pleno, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, eles não estão descolados um do outro. E isso começa lá na educação infantil mesmo, quando a criança começa a se descobrir como um ser social. Aí ela se enxerga como esse ser pertencente a esse espaço social e ela também tem que lidar com o outro, enxergar o outro. E ali, num espaço que
muitas vezes é conflituoso, né? Ela tem vários conflitos para ir construindo essa formação, mas ela vai aprendendo ali. Quando começa no início da adolescência, por volta de 9, 10 anos, eles começam a questionar, e esses adultos que ainda prevalece o tipo de relacionamento autoritário, veem isso como desrespeito, como desobediência, né? E o que nós da área da psicologia, da educação moral, nós enxergamos esses questionamentos, né, por volta de 9, 10 anos, como algo que faz parte do desenvolvimento e cabe a nós adultos orientar esses questionamentos, né, levar os alunos a buscar conhecimento, a desenvolver a capacidade crítica e argumentativa, né? O quão importante é que a gente proporcione um ambiente que essas crianças e esses adolescentes podem colocar as suas opiniões, podem questionar, e através desses questionamentos que eles aprendam a reivindicar direitos, eles aprendam como que é conviver numa democracia. Porque o que a gente percebe é que ainda, né, por mais que a gente tenha um sistema democrático, ainda a maioria das pessoas no nosso país não estabelecem relações democráticas, né? Ainda prevalecem, infelizmente, ambientes educacionais, ambiente coercitivo. A nossa tentativa como estudiosos da educação, como alguém que valoriza a infância e as culturas da infância, é subverter esse modelo a ponto de essas crianças se constituírem como cidadãs desde muito pequenas, não aceitarem as coisas como elas são, simplesmente porque é assim e as coisas funcionam dessa forma, mas que elas possam participar dos processos de maneira ativa e consciente. Então, quando você bota uma criança de 5, 6 anos para fazer uma assembleia, para participar da confecção das regras da escola, essa criança já está entendendo que ela faz parte daquela atividade e da produção daquele contexto, daquela cultura. Ela não é objeto daquela cultura, então a cultura viria, né, nessa hipótese com a qual a gente inclusive trabalha hoje muito fortemente, né? Nessa hipótese de que a cultura está pronta, ela está dada e essa criança só vai entrando nesse barco, né? Ela só vai se adequando àquilo que está pronto. A gente subverte isso na medida em que nada está pronto, nada está dado. Então a gente faz muita assembleia, conversa muito não só sobre problemas que acontecem na sala de aula, mas também como formas de resolver ou como a gente vai fazer tal projeto, ou como nós vamos encaminhar tal acontecimento na sala de aula. Teve um muito legal, que posso contar a experiência, do Lucas, que ele estava com muita dificuldade, porque a sala era pequena e de repente ela ficou numerosa, e ele tinha muita dificuldade com barulho, então qualquer barulho para ele incomodava, então ele gritava, ele chorava, ele ia para debaixo da mesa, e aí a gente começou a pensar em como fazer isso aí. Então, na assembleia, a gente pensou como vamos ajudar o Lucas. Aí foram surgindo várias coisas. A Tereza disse, eu sento perto dele, aí eu tento acalmar, né? E aí a Lila falou, vamos segurar na mão dele. Aí todo mundo concordou. E aí a Gabriela, que é muito, muito afetuosa, levantou, foi até lá e falou, eu seguro na sua mão, você vai ficar se sentindo melhor? Ele falou, vou. E aí a gente fez, então todas as vezes que a gente ia conversar e o tumulto virava, alguém segurava na mão do Lucas, entendeu? Então o Lucas se acalmava, o Lucas conseguia entender que ele não estava sozinho naquele ambiente, que tinha alguém olhando para ele, pensando para ele. Então assim, foi uma das assembleias mais lindas que eu vivenciei e que partiu deles e que deu um resultado muito positivo, tanto para ele quanto para o restante da sala. A gente passa por tantos conhecimentos e fala pouco sobre a felicidade, sabe? Sobre a felicidade de estar dentro da escola, de fazer da escola um ambiente que seja feliz, que seja agradável, né? Eu não acho que a escola precisa, na verdade assim, nem que eu não acho, eu tenho certeza que a escola não deve ser um espaço de dor, sabe? E eu ainda acho, infelizmente, que a gente está nesse processo da escola ser um lugar de dor, de exclusão.
Então eu gosto muito de conversar sobre como encontrar a felicidade nesse espaço, sabe? Como que os professores, educadores podem ser felizes, como as crianças podem ser felizes, como essas relações podem contribuir para a construção de adultos que sejam felizes, porque eu acho que esse que é o verdadeiro mote, né, da vida. Como que no final de tudo isso a gente vai olhar para toda essa vivência e falar, nossa, fiz o meu máximo e fui feliz. Parece até muito idealizador, né? Sonhador, mas eu gosto de pensar dessa forma.